Colossenses tem esse nome naturalmente porque foi escrita esta carta para uma igreja que ficava numa cidade chamada Colossos. E Colossos ela formava naquela época um trio de cidades muito importante. Ao lado de Hierápolis e Laodiceia, Paulo não conhecia, irmãos, essa cidade. Não foi Paulo que fundou a igreja ali em Colossos. Ele tinha um amigão, um homem chamado Epáfras, que tinha se convertido com a pregação de Paulo, quando Paulo esteve em Éfeso durante 3 anos. E aí esse Epáfras, que era alguém da cidade de Colossos, se converteu ouvindo Paulo lá em Éfeso, foi para Colossos e levou o evangelho. Paulo esteve preso algum tempo em Roma, aquela prisão domiciliar que a gente encontra lá no final do livro de Atos, e enquanto Paulo estava preso, Epáfras foi lá e contou para Paulo: olha Paulo, eu te ouvi pregar lá em Éfeso, me converti, levei o evangelho para Colossos e lá a situação da igreja hoje é assim, 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 assim. E aí Paulo então pegou a sua pena e escreveu essa carta aos Colossenses a partir da informação que Epáfras havia dado de como estava a situação da igreja de Colossos. Sabe o que me chama a atenção assim, do comportamento de Paulo, para a gente tirar já uma primeira lição nesse momento? É que Paulo nunca tinha ido àquela cidade. E Paulo não conhecia ninguém de lá. Mas quando ele ouviu falar de como estava a situação, ele se preocupou com aquela gente. E ele fez tudo o que ele pôde, fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudar as pessoas desconhecidas. Essa carta de Paulo aqui aos Colossenses, ela tem uma relação muito grande com a carta aos Efésios. Elas foram escritas no mesmo período de dentro da prisão em Roma, e enquanto a carta aos Efésios ela exalta ou dá toda a ênfase à igreja, que é o corpo de Cristo, essa carta aqui aos Colossenses, ela dá toda a ênfase a Jesus, que é o cabeça da igreja. A cidade de Colossos, ela recebeu essa carta de Paulo no comecinho da década de 60, lá, e no final ainda daquela década, aquela cidade foi destruída por um terremoto. Ela foi reconstruída depois, destruída novamente outras vezes, e hoje é desabitada. Paulo, e ele nos informa em 3 diferentes momentos aqui nesse texto que ele estava preso. Colossenses 4,16. Paulo diz: depois que esta carta, esta aqui, aos Colossenses, for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Irmãos, Paulo escreveu uma carta aos Laodicenses. Mas essa carta não está na Bíblia. Não. O que era o gnosticismo? Gnosticismo vem de uma palavra grega, gnosis, e gnosis significa conhecimento. E aí essa heresia, ela pregava a ideia de que existia uma libertação que podia ser atingida com um conhecimento superior. Conhecimento este obtido só por alguns. Então ele pegava uma verdade cristã, juntava com o legalismo judaico, embolava com a filosofia grega e ainda juntava com o misticismo oriental. E aí você fazia um auê danado. O que eles pegavam do legalismo judaico? Aqui eles diziam: olha, você não pode comer determinadas coisas, você não pode beber determinadas coisas, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que celebrar as festas judaicas. Impunha dentro do cristianismo todo aquele legalismo judaico. Em relação aqui à filosofia grega, eles trabalhavam com essa questão da discussão, da filosofia, da busca do conhecimento, para que se alcance a libertação e a salvação. E a gente sabe que salvação e libertação não se alcança com conhecimento filosófico, apenas com conhecimento de Cristo. E o misticismo estava havendo ali essa mistureba, né? Porque eles estavam adorando a anjos, e a gente sabe que anjo não deve ser adorado. O cristianismo ele já é suficiente, o cristianismo ele já está encorpado, o cristianismo já tem em si mesmo tudo o que nós precisamos. Então, se a gente começa a enxertar coisas da filosofia, da história, disso, daquilo outro, dentro do cristianismo, a ponto de abalar a sua estrutura base, a gente está caindo no mesmo caminho que o gnosticismo caía. Este texto, então, é dividido da seguinte forma: no primeiro capítulo, a gente encontra a declaração da supremacia de Cristo. No segundo capítulo, vamos defender essa supremacia de Cristo. E nos capítulos finais, 3 e 4, vamos praticar tudo que a supremacia de Cristo traz para nós. Nós fomos transportados das trevas para o reino da luz.
E aí ele nos tirou lá do império das trevas, ele nos tirou lá do inferno, ele nos tirou lá do reino da morte e nos transportou para o seu reino, para o reino de luz, para o reino de libertação, para o reino de vida. Esse transporte, irmãos, ele é feito só por Jesus, não é feito por nenhum outro meio de transporte. Esse transporte do reino das trevas para o reino da luz, ele não dá carona para ninguém. Aqui o transporte é individual, essa viagem, esse transporte é de graça. Você sai do pior lugar que existe, você chega no melhor lugar que existe, sem pagar nada. Todos nós um dia estávamos assim presos lá no pecado, afogados no lamaçal do pecado, mas Jesus de lá nos tirou e nos lavou. Nós estávamos acorrentados lá no escuro, Jesus arrancou aquelas correntes, quebrou aqueles cadeados e nos colocou na luz. Estávamos no inferno, Cristo nos levou para o céu. Estávamos perdidos e Cristo nos encontrou. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Outra lição muito forte, muito conhecida aqui de Colossenses é que é preciso pensar nas coisas de cima. Ele diz isso, vamos pensar nas coisas de cima e não nas coisas aqui da terra. Nós sabemos que o pensamento ele é fundamental para tudo que a gente se torna e para tudo que a gente faz. E aí, se o nosso pensamento ele é muito incorreto, se o nosso pensamento ele é cheio de coisas nocivas, se o nosso pensamento é cheio de pecado, nós nos tornaremos também pessoas ruins, pessoas maléficas, pessoas cheias de pecado. Mas se o nosso pensamento for colocado nas coisas de cima, se o nosso pensamento for colocado no céu, nós viveremos muito melhor. Jesus fala, não vamos ajuntar tesouros aqui na terra, não vamos nos preocupar só com aqui e agora, vamos nos preocupar com depois também. Pensemos nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Tudo isso aqui vai acabar, gente. E viver uma vida em função de algo que vai acabar, não vai ser bom. Colossenses 3,15, Paulo fala, a paz de Deus seja o árbitro em nossos corações. Na maioria das vezes, sabe como a gente interpreta esse texto? Na hora de tomar uma decisão, a gente pergunta, você está em paz no seu coração com essa decisão? Eu digo, estou. Então, meu irmão, se está em paz, é vontade de Deus. É verdade que a paz de Deus é importante para a gente tomar uma decisão, naturalmente. Mas esse texto, no contexto, não ensina isso. Quando Paulo diz que a paz de Deus precisa ser o árbitro em nosso coração, se eu leio todos os versículos antes do 15 até chegar ao 15, eu entendo que ele está dizendo o seguinte, eu preciso viver e expandir a paz de Cristo em todos os meus relacionamentos. O que eu vou dizer vai produzir paz no meu relacionamento com o meu irmão? Ou não? A paz de Cristo precisa habitar em meu coração de tal forma que eu só devo fazer aquilo que vai me permitir continuar vivendo em paz com o meu próximo. Esse texto ainda me ensina, esse livro, que é preciso desenvolver relacionamentos saudáveis. E aí ele aborda aqui muito bem a relação marido e mulher. Ele diz que o marido precisa amar a sua esposa. Ele diz que a esposa precisa respeitar o seu marido. Trata da questão pais e filhos. É dito que o pai não pode irritar o seu filho. E o filho tem que obedecer ao pai. O filho tem que obedecer à mãe. A relação está junto. É dito ainda que a relação patrão-empregado tem que ser bacana. O patrão ele tem que ser justo com o seu empregado. Pagar todos os direitos, não explorar, tudo ali dentro das normas, tudo ali dentro da lei, direitinho. E o empregado ele precisa ser digno, ele precisa ser de confiança. Ele não pode roubar, ele não pode mentir, ele não pode prejudicar o seu patrão. Jesus aparece aqui em Colossenses, e aparece muito, porque Colossenses é a carta magna da cristologia, é o livro bíblico que exalta a pessoa de Jesus. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Olha que texto fantástico. É dito o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível. Se eu quero saber como Deus é para Cristo que eu olho. Eu não posso ver Deus, mas olhando para Jesus eu vejo Deus. Uau! Ele é o primogênito sobre toda a criação. Primogênito não no sentido de ter sido criado primeiro, porque Cristo não é criatura, Cristo é criador. Primogênito no sentido de ter o destaque, no sentido de ter a supremacia sobre toda a criação. 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele
e para Ele. E aqui toda autoridade que existe política, toda autoridade que exista espiritual, e quando ele fala aqui de autoridades, de poderes, ele está se referindo a principados, potestades, a demônios, a anjos, todos foram criados no poder de Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele já existia antes de tudo, e tudo só continua a existir por causa dele. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele manda na igreja, ele é o chefe da igreja, ele é a causa da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Então Cristo está inclusive acima da morte, porque se ele é chamado aqui de primogênito dentre os mortos, é porque ele foi o primeiro a voltar da morte de um jeito como ninguém ainda voltou. Aqueles que foram ressuscitados, eles ressuscitaram para morrer de novo, mas Cristo não ressuscitou tão somente, Cristo ressurgiu, e ressurgir é mais do que ressuscitar. Ressuscitar é voltar no mesmo corpo e morrer de novo. Ressurgir é voltar num corpo diferente para nunca mais morrer. Então Jesus é o único que ressurgiu até hoje, mais do que ter ressuscitado. E aí quando a Bíblia diz que ele é o primogênito de dentre os mortos, é porque ele é o único até hoje que voltou dos mortos num corpo diferente para nunca mais morrer. Isso aqui é fantástico. 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude do amor, a plenitude da paz, a plenitude da justiça, a plenitude da verdade, a plenitude da bondade, a plenitude da salvação, a plenitude de tudo de bom que eu e você pensarmos, está em Cristo. 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quantas que estão nos céus, estabelecendo assim a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele é o elo que une quaisquer inimigos dos mais bravos e antigos que existam. 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para prepará-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É um texto fantástico.